Fala pessoal, vamos continuar o vídeo parte 2 agora de como que analisar um gráfico de forma profissional ou como que eu, analista técnico, analiso o gráfico. Eu vou trazer para vocês aqui, através do gráfico agora, o que eu falei no vídeo um, né, que como que é a tendência no gráfico, os exemplos que eu dei aqui, agora eu vou trazer no gráfico, a tendência primária, e além disso, eu vou mostrar também um pouquinho de Elliott ali no gráfico, e também depois eu vou retomar com vocês o mais bacana aqui, que é as estratégias de entrada, SMC, como é que é um order block, uma mudança de característica, enfim, vamos lá. Bom, vocês já entenderam aqui, né? O mercado faz topos e fundos ascendentes, identifica um ativo em tendência de alta, topos e fundos descendentes, o ativo em tendência de queda. Só para dar uma refinada aqui agora, é uma dica isso, né? Dois toques no fundo em tendência de alta, que é esse caso aqui, a gente já pode traçar uma linha de tendência. Dois toques se traça a linha, três toques é uma confirmação da tendência, é um pouco tardio, mas já é, para quem está começando a entender isso, já é uma forma de você começar a ler o gráfico melhor. E o mesmo para queda, tá? É o mesmo aqui para queda. Você traça uma linha de tendência quando ele dá dois toques assim, já traça a linha, e o terceiro toque é a confirmação. E aí aqui agora, na lateralização, é a mesma coisa, tá? Então, vou traçar aqui a linha com vocês, tá? Na resistência e no suporte. Quanto mais toques na resistência, mais forte essa lateralização, essa lateralidade é, ok? Topos e fundos nivelados, ok? Vamos lá, vamos olhar isso agora no gráfico. Só uma coisa que eu preciso falar isso para vocês. O desenho é uma coisa e no gráfico é outra, tá? O desenho é lindo e no gráfico tem candle, que é a negociação, tem candles que tem pavio, maior, menor, barras grandes, enfim. É uma forma de observar o gráfico, não é igual ao desenho, beleza? Bom, vamos lá. Você já começa a ver aqui que o gráfico, eu vou começar por aqui, né? Nessa região, ele começa a fazer os seus topos e fundos ascendentes. Então, só aqui eu já consigo identificar que ele está em tendência de alta, né? Ele está rompendo os suportes, ou, desculpa, as resistências. Tá vendo? Ele está rompendo as resistências do preço. Então, isso já identifica que o ativo está conseguindo entrar em tendência de alta. Quanto mais força ele consegue romper essas regiões, melhor é. Está vindo de uma tendência de alta, rompendo as resistências, fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui ele faz um movimento que depois eu vou explicar. Provavelmente foi uma captura de liquidez ou uma outra situação. Corrige com força, lateraliza, tá vendo? Ó? Olha as regiões das resistências e dos suportes nivelados. É exatamente isso que eu queria mostrar como eu desenhei. Não é a mesma, não é tão bonito como o desenho, mas é assim que funciona. Aí eu vou trazer um pouco mais para cima aqui só, para vocês verem o que ele continuou fazendo. Ó. Olha só que legal. Aí ele lateralizou, provavelmente aqui foi uma região de acumulação que eu disse no primeiro vídeo. Aí ele rompe, volta na região para testar. Isso aqui é um pullback pós-rompimento, eu vou falar depois sobre isso. Aí ele rompe essa região. Olha como eu já estou desenhando no gráfico, entendeu? Já traçando as demarcações. Volta na região, rompe e continua. Lateraliza aqui, que ele lateralizou um pouco. Sobe de novo, corrige. E você está vendo que ele respeita, de certa forma, se eu traçar agora um pouco mais, eu vou puxar o gráfico para cá. Tá vendo que ele vem respeitando um pouco a tendência, que é a linha, ó. Ele respeita essa região, tá vendo? Olha isso. Toda vez que ele volta, ó, eu vou desenhar aqui para vocês. Toda vez que ele volta, ele respeita essa região. É uma linha de tendência de alta, entendeu? Tá fazendo topos e fundos ascendentes. Ele começa a
encurtar o movimento de alta dele. Olha a diferença desse movimento de alta para esses movimentos de alta. Ele começa a encurtar o movimento de alta, ou seja, ele está perdendo força nessa tendência de alta. Apresenta aqui uma figura gráfica que eu não vou entrar nessa questão com vocês aqui e sugiro estudar figuras gráficas e candles, etc. Mas aqui já dá para dar uma noção do que vai acontecer que eu vou explicar para vocês. Fazer movimentos mais curtos dessa tendência de alta, que já começa a nos mostrar fraqueza na força compradora na demanda. E aí o que pode acontecer? Entrar a oferta. Oferta é a venda desse ativo, ou então a desmontagem de posição, que é o que faz o ativo cair. Só que aqui ele configura uma situação interessantíssima que eu também vou trazer para vocês, que é a mudança de característica do ativo, que é um possível sinal de reversão. Ele está fazendo topos e fundos ascendentes de forma mais fraca, e aqui ele vem com uma barra de venda com interesse, rompe os fundos válidos, retesta a região e rompe com mais força ainda toda essa região aqui de suporte de fundos que antes eram identificados como a linha de tendência e agora pode ser que esse ativo fez uma reversão, fez uma mudança de característica, que eu já vou tentar explicar isso para vocês. Mas deu para entender de uma certa maneira como que funciona? Lateralidade, topos e fundos ascendentes. Se a gente está querendo um ativo em tendência de alta, os movimentos, quando rompe as regiões de suporte, tem que ter força e tem que ter interesse na região, entendeu? Igual aqui foi uma ótima região de interesse comprador, tá vendo? Ó, vou limpar aqui o gráfico para ficar mais bonito. Olha como ele fez aqui, ó. Ele fez a acumulação dele, ele rompeu com força, entendeu? É isso que nós procuramos quando o ativo está em tendência de alta. O que a gente pode começar a entender quando o ativo está em uma tendência de alta e que já não é tão atrativo? É quando ele começa a fazer isso aqui, ó. Isso aqui já é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de força. Olha a diferença. Olha como que os movimentos estão amplos e olha aqui. Entendeu a diferença? E aí agora só continuando do outro cenário em tendência de queda. Vou desenhar aqui com vocês. Olha lá, o mercado lateralizou aqui e eu já vou desenhando, para vocês entenderem. Veio de uma tendência de alta, ó. Ele veio de uma tendência de alta aqui atrás, já desenhei para vocês esse conceito. Topos e fundos ascendentes. Começou a perder força na tendência, movimentos amplos, movimentos mais curtos. Lateralizou, né? Tá aqui iniciando o quê? Um processo de distribuição para o ativo voltar a cair. Aí ele entrou no processo de lateralização, fez um procedimento aqui atrás, que é isso aqui que eu já vou explicar. Rompe a região, rompe os fundos, rompe a região de suporte do ativo, tá vendo? Rompe a região de suporte do ativo, tá? E aí ele começa a fazer um movimento de queda, fazendo topos e fundos descendentes, tá vendo? Ó, rompendo dessa vez os suportes. É a mesma coisa, só que do caminho inverso. Só quis trazer, da mesma forma que eu mostrei o exemplo anterior de topos e fundos ascendentes, movimentos amplos, é a mesma lógica, só que agora da forma inversa, que é no movimento de queda, ok? Eu vou explicar para vocês o que é o Price Action, como que a gente interpreta isso junto com o SMC e o porquê que o ativo se movimenta, né? Para a gente entender um pouco o movimento do preço, a gente tem que entender que o ativo, em regiões onde ele estiver, seja suporte ou seja resistência, o ativo tem interesse nas regiões. Isso, aqui que a gente começa a entender um pouco do que significa liquidez. O mercado não sobe de forma aleatória e nem desce de forma aleatória. Ele sobe porque tem demanda comprando e ele cai por causa da oferta de pessoas ou institucional vendendo, como eu já disse antes, porque tem dinheiro. O mercado se movimenta por contrapartes. Tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente vendendo, tem gente comprando.
Se o ativo está em tendência de alta, porque a demanda pelo ativo é maior do que a oferta, e o mesmo de forma inversa, entendeu? Então, basicamente a liquidez é isso. Só que o mercado, ele se movimenta por liquidez. Ele precisa de combustível para subir. E na interpretação de alguns conceitos do price action e do SMC, é justamente isso. O mercado precisa de capital, precisa de dinheiro, precisa de interesse, de liquidez para subir ou para descer. Inclusive, já é uma dica aqui, por isso que é interessante operar ativos com alta liquidez, porque quanto mais liquidez, que tem mais dinheiro na mesa do ativo, do operacional, mais ele movimenta e talvez mais volatilidade ele tenha. A volatilidade dentro deste cenário é importante, entendeu? A gente precisa de volatilidade. A gente precisa de um ativo para ele de liquidez dentro do ativo para ele se movimentar. Senão ele não se movimenta, ele fica parado, entendeu? Não é à toa que ativos futuros, no caso mini índice, mini dólar, Bitcoin futuro, Nasdaq, S&P 500, os minis, né, os futuros desses índices são muito líquidos, muito fortes. A volatilidade é muito grande porque tem muito dinheiro nele, entendeu? Isso também serve para boas ações ou até grandes fundos, entendeu? O ativo precisa de liquidez. Liquidez é dinheiro e aqui no SMC, no Price Action, a gente interpreta aonde está esse dinheiro, que eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Então, retomando o que eu falei, é aqui, ó. Aqui tem interesse, aqui tem interesse, aqui tem interesse, entendeu? Porém, se aqui tem interesse, aqui também tem interesse, aí você começa a entender o que é uma zona de liquidez, ok? Aqui é uma zona de liquidez. Quanto mais os topos e os fundos são nivelados, mais zonas de liquidez tem acima e abaixo dessas regiões. Se o ativo está em tendência de alta, aonde está o interesse no ativo em tendência de alta? Nos fundos, entendeu? Então aqui são regiões de liquidez. O que é isso? Significa que são regiões de interesse dentro do institucional, onde o ativo precisa retornar para voltar a subir. E aqui também, na lateralidade, é a mesma coisa. O ativo precisa vir aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre capturas de liquidez, onde o ativo precisa visitar essa região para voltar a subir, entendeu? Aqui é um pouco do conceito básico do que é a liquidez. E em baixa, a mesma coisa, o ativo está fazendo topos e fundos descendentes. É muito normal você ver isso aqui, ó. O ativo vem, faz a captura de liquidez e cai. Entendeu? Aqui era uma zona de liquidez, aqui era uma zona de liquidez, liquidez. E aí a gente já começa a entrar um pouco em Fibonacci, que eu vou apresentar depois. Mas na tendência de alta é a mesma coisa, ó. O ativo está subindo em tendência de alta, aí ele vem aqui, volta a subir. E isso é uma captura de liquidez, entendeu? Em mercado lateral também. E como o mercado fica na maior parte do tempo lateral, isso acontece quase que o dia inteiro, quase que todo dia. O mercado está aqui. Ele começou a nivelar topos e fundos ascendentes, começou a nivelar os topos e fundos. Aí ele criou uma zona de liquidez embaixo e uma zona de liquidez em cima. O que o mercado precisa fazer para desenvolver? Seja para alta ou seja para baixo, ele precisa capturar liquidez para voltar a subir. Inclusive, muitas das pessoas tomam stops, seja no day trade ou até em ações, justamente por causa disso. Ah, fui violinado, o mercado é manipulado. Na verdade, você era liquidez. Se você não consegue identificar que as zonas de liquidez, você é liquidez, entendeu? É um conceito muito forte que o SMC ensina, né? Que é isso, eu tô aqui, o mercado tá fazendo topos e fundos ascendentes. Caramba, se ele voltar no fundo, eu vou comprar e eu vou subir com ativo. Só que é muito comum ele vir aqui, ó, capturar essa liquidez, que é um fundo relevante, e voltar a subir. Muito provavelmente você comprou aqui, no meio do caminho, botou o stop no último fundo, ele te tira da operação e volta a subir. Isso é uma captura de liquidez. Vou fazer as marcações das regiões com você. O que eu vou marcar aqui? Eu vou marcar as regiões de nivelamento do preço,
tanto em suportes como em resistências, ou então se o ativo estiver em tendência de alta. O que eu observo antes? O ativo veio de uma tendência de alta, entendeu? Só que ele está começando a mostrar um processo de lateralização. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou marcar as regiões para tentar prever o que ele pode fazer no futuro. Então aqui vou começar a marcar as regiões. Então aqui ele lateralizou, entendeu? Aqui ele teve uma pressão de venda para subir no preço, então eu vou marcar essa região, entendeu? Vamos marcando a região, a gente vai marcando a região. Então, só olhando por essa ótica aqui, a gente já começa a entender algumas informações. Vamos lá. Quais são as informações que o gráfico me apresenta? Que essa região teve uma pressão. Existe uma pressão na oferta e na demanda aqui, entendeu? Só que mesmo assim o ativo continuou a subir. Só que eu já sei que depois que ele faz essa breve acumulação do preço e voltou a subir, eu já sei então que essa região é uma potencial região compradora, porque o mercado lateralizou e rompeu com força, entendeu? Então eu já marco essa região, que eu vou fazer isso aqui agora, eu já marco essa região como uma potencial região de interesse comprador, ok? E abaixo dessa região é uma região de liquidez. O que significa isso? Significa que muita gente que comprou aqui pode ter posicionado a sua região de stops embaixo. E aí, o que eu quero que aconteça aqui então? Na hora que o mercado visitar essa região, eu vou esticar inclusive isso bem para frente. Na hora que o mercado visitar essa região, eu quero que ele ou rompa ela para baixo, tá? É aí que vai começar a virada de chave aqui na cabeça de vocês. Eu quero que o mercado venha aqui na hora que ele voltar, ou ele rompa aqui para baixo, capture a liquidez e volte a subir, ou no risco ele pode vir visitar a região e voltar a subir, porque aqui é uma região de demanda, entendeu? E lá em cima é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Se o mercado vier aqui em cima, ele pode vir, bater nessa região e voltar a cair, ou ele pode vir, bater nessa região, capturar a liquidez que tem aqui em cima e voltar a cair. É por isso que a gente tem que desenhar no gráfico. E é 100%? Não, nunca é 100%. O gráfico nunca é 100%. Só que isso aqui é uma ótima visão de entender como que o mercado funciona e também entender aquelas famosas violinadas que as pessoas tomam, né? Porque muitas das pessoas colocam seus stops exatamente na região aonde o ativo vai vir capturar você. Ele precisa desse combustível, entendeu? Então, você vai começar a entender essas regiões de liquidez e em breve, em seguida, eu vou falar como que entra da forma correta nessa região. Mas como a gente já marcou essa região, vamos marcar aqui em cima também e vamos ver como que o ativo se comportou, ok? Ó, eu vou pegar essa mesma região e vou colocar aqui em cima e vamos ver como que o ativo se comportou lá na frente. Ó que legal. Olha que legal. Ele sentiu a região de demanda, ó, eu marquei essa região aqui atrás, ó, o suporte e a resistência. O que o ativo fez? Ele sentiu a região de demanda, ó, a região de demanda que eu marquei. Ele não capturou a liquidez neste momento e subiu com interesse. Sentiu essa resistência do preço mais uma vez. O que ele fez aqui? O que ele fez aqui que eu falei? Capturou a liquidez aqui em cima. E o que ele fez em seguida? Voltou a cair. Porque o mercado está lateral. Entendeu? E muitas das pessoas, o que elas fazem? Elas veem isso aqui, ó. Elas veem o mercado rompendo uma resistência e acham que o mercado vai decolar. Muitas das pessoas compram aqui, achando que o ativo vai entrar em tendência de alta, ele volta, rompe para baixo, captura a liquidez de todo mundo, estopa todo mundo, perde dinheiro e ele volta para a região. Por isso que é importante marcar as regiões de suportes, de resistências,
tanto em mercado lateral quanto ao mercado em tendência, para você começar a entender se você está operando dentro de uma região de liquidez ou se você está operando numa região favorável ao movimento, entendeu? Então, vamos continuar nessa ótica aqui. Eu vou puxar ele agora lá para frente para a gente ver como que o mercado se comportou, tá? Vou puxar ele lá para frente, lá para frente. Ó, eu vou puxar ele o máximo que eu conseguir aqui para frente, para a gente ver quanto que essa região foi respeitada. Olha lá, demanda, oferta, oferta, demanda. Ou seja, o mercado não saiu dessa região. Ah, mas como que eu sei qual que é a região que eu devo marcar ou não? Quanto mais toques ele tiver na região, mais forte essa região é, tanto suportes ou resistências. As extremidades do preço em mercados laterais são regiões muito mais relevantes que o meio, entendeu? Como assim? Essas regiões são muito mais importantes que essa região aqui, ó. Dá para operar dentro dessa região? Dá, mas é um outro conceito. Eu estou falando primeiramente de captura de liquidez em mercado lateral, entendeu? Então, a priori, a gente vai procurar as extremidades do preço, aonde o mercado está com liquidez, e ele está respeitando. E aí, vamos lá. E aqui ele teve um novo movimento. Aqui ele rompeu a região e a gente vai identificar como que a gente identifica se foi um rompimento real ou se foi um rompimento por captura de liquidez para cair ou se ele vai voltar a subir. E aí, como que eu sei que aqui nesse momento, lembra que a gente estava falando de uma região de captura de liquidez aqui atrás, ó? Olha lá. Como que eu sei que agora que essa região aqui não é mais uma captura de liquidez e o ativo pode voltar a subir? No movimento do preço. Vamos lá. Ele rompeu a região com interesse, fez a captura de liquidez, então num primeiro momento a gente ainda tem a expectativa de que esse ativo estará capturando a liquidez para voltar a cair, certo? E ele caiu, ok? Então ele fez a captura de liquidez, fez todo um movimento de interesse vendedor, voltou a testar a região e caiu, teve interesse de venda novamente e caiu. Só que como que eu sei que agora aqui não é mais uma resistência, vira um suporte e troca a polaridade? Quando ele não consegue renovar as mínimas. Entendeu? Deixa eu mostrar isso para vocês. Peraí. Ó, aqui é uma mínima. Deixa eu desenhar isso aqui para vocês. Isso aqui é uma mínima, ó. Vou desenhar. Isso que é importante desenhar no gráfico, porque o mercado é soberano. O mercado ele se altera o tempo inteiro. Entendeu? Então, aqui é uma mínima do preço, ó. Isso aqui é uma mínima do preço de uma região importante. Você já sabe que é uma região importante que o preço pode visitar. Ou o preço vai. Ou nessa região o preço ia sentir uma resistência, ou o mercado precisa romper essa região, porque suportes e resistências devem ser rompidos. Como que você avalia isso? No movimento do preço. O que aconteceu aqui? Se aqui era uma região anterior, que era para ser uma região de captura de liquidez, teve interesse vendedor, quem vendeu aqui não estava errado. Só que, neste momento, o mercado não superou as mínimas. E aí ele corrigiu na região e voltou a subir. Opa, o que aconteceu aqui de novo? Ele começou a nivelar o preço novamente. Ou seja, o mercado quer que o preço esteja aqui, porque aqui tem interesse nessa região, entendeu? E aí, novamente, a gente começa a mapear essa região. Ó, tudo sobre mapeamento. Ó, a gente mapeia a região de nivelamento do preço, que é aqui em cima uma região, aí aqui é outra, aqui é outra. Ó, olha como a gente vai marcando as regiões do preço. E aqui é outra. Ok? E olha o que o mercado faz. Ele criou um novo cenário. Antes ele estava lateral aqui atrás numa região. Ele rompeu a região. E agora ele precisa demonstrar força ou interesse para desenvolver nessa região. Como? Ele está acumulando. Ó, ó o mercado acumulando.
entendeu? Aí ele rompe com força essa região, entendeu? Então eu já sei que toda essa região aqui, ó, é de interesse comprador, entendeu? Ó, aqui é uma região de interesse comprador, porque o mercado rompeu. Perdi o movimento ali? Perdi o movimento, porque ele não deu condição mais clara nesse time frame para comprar. Mas eu já sei que aqui é uma região compradora, entendeu? Vamos ver como que o mercado se comporta agora? Aí ele rompeu com força lá. Ele rompeu com força, lateralizou de novo aqui, teve presença de oferta, aqui teve uma presença de oferta. Ah, visitou a região. Olha só que legal. Visitou a região. Olha aqui, ó. Visitou a região que eu marquei, que é uma região de compra, por interesse. Aqui também era uma região de compra, mas como aqui tem um topo maior, então tudo isso aqui é uma região de interesse. Entendeu? E aí ele voltou a subir. Então é basicamente isso. Agora eu vou passar para vocês como refinar isso de uma forma mais clara. Refinando um pouco isso que eu estava explicando para vocês, vamos lá. A gente tem a região de liquidez. Você deve mapear e fazer o mapeamento das regiões das máximas e mínimas. O dinheiro está na extremidade, nunca se esqueça disso. As regiões estão sempre nas extremidades, ou nos fundos relevantes, ou nos topos relevantes. Ah, como que eu identifico um topo relevante e um fundo relevante? O mercado está lateral, aí tem um fundo expressivo assim, ó. Isso aqui é um baita de um topo relevante. E o mesmo embaixo, tá? Pode ser uma região, pode ser porque ele capturou liquidez aqui, enfim. É basicamente isso. E o mesmo serve para um ativo se ele estiver em tendência de alta, tá? Aqui, ó. E isso é um fundo expressivo, aqui teve interesse comprador, entendeu? Que é uma região que você tem que marcar. É basicamente isso, beleza? Eu vou fazer diversos fechamentos de mercado ao longo da semana. Se você acompanhar os meus fechamentos de mercado, você vai ver isso com mais prática. Tô tentando trazer aqui para vocês tudo, é bastante informação e é isso. Enfim, order block é aquilo que eu falei, eu vou tentar desenhar aqui embaixo, tá? Aliás, aqui em cima. O order block é aquilo que eu falei de região de interesse, tá? O mercado tem que acumular e aí ele rompe com força, então aqui é uma região de order block, uma região de interesse comprador, basicamente. Eu não vou me apegar muito a nome, tá? É uma região importante no mercado. E aqui tem liquidez, e eu vou tentar mostrar isso no gráfico, ok? Salva essas informações, tá? Aí agora a gente tem o famoso choque que a galera fala no SMC, que é o Change of Character, ou mudança de característica, reversão, inflexão. Foi o que eu falei. Não importa muito a nomenclatura, importa entender o movimento. O que é o choque, né? Ou mudança de característica. O mercado está fazendo topos e fundos descendentes, aí ele encontra uma região provavelmente de demanda, aí ele corrige, rompe essa região com interesse, tem que ter interesse comprador, isso aqui é um candle, tá? Tem que ter interesse comprador nessa região, ok? Ele tem que romper o último topo válido, ok? Volta na região e voltar a subir. Isso é uma mudança de característica no ativo. O ativo, de novo, o ativo está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. O mercado encontra uma região de demanda aqui, por algum motivo, alguma marcação, alguma região no gráfico. Sente a região, ele rompe o último topo válido da região com interesse comprador. Interesse comprador a gente vai ver se seria um grande candle com força, tá? Testa a região, aqui já começa a dar uma refinada onde você pode entrar na operação compradora e sobe, ok? É isso. E o mesmo vale para alta, né? Está fazendo topos e fundos ascendentes, fundos válidos, aí o mercado, opa, rompe o último fundo válido, testa a região e cai. Isso aqui é a mudança de característica. Essa região aqui, entendeu?
Ele faz esse movimento de teste na região sempre, igual na baixa? Ele faz esse teste aqui sempre? Não, não. Ele não faz esse teste sempre. Por isso que tem a compra e a venda de risco e a compra e a venda por confirmação. Quando ele testa a região, é por confirmação. Se ele não testa a região, é uma entrada de risco, entendeu? No order block é a mesma coisa, né? Ele está aqui e sobe. Então, se o mercado visitar essa região, ele pode só subir de uma forma só, ou então ele pode visitar essa região, ó, ele pode romper, capturar a liquidez, fazer o teste e subir. Você entendeu? O importante é entender esse cenário. E na baixa também, tá? O order block também funciona na baixa. Ele tá aqui, rompeu com força, né? Aqui é o order block, né? Distribuiu, lateralizou, fez a distribuição, rompeu. Aí, o que o mercado pode fazer? Ele pode vir visitar essa região e cair. Ele pode vir visitar essa região, capturar a liquidez, fazer a mudança de característica e cair. Ou ele pode vir visitar essa região, capturar a liquidez e cair de uma forma só. Para todos os cenários, tá? Todos os cenários ele faz isso, todos os cenários. O importante é você entender esse movimento. Porque ele, da mesma forma que o mercado pode fazer esse movimento, não testar, só capturar a liquidez e ir, isso acontece frequentemente. Então ele pode visitar essas regiões, capturar a liquidez e ir de uma vez só. Ele pode visitar essa região e ir de uma vez só. Ele pode visitar essa região, capturar a liquidez, fazer um movimento bonito com um teste e ir de uma vez só. Entendeu? Vou tentar desenhar isso para vocês mais uma vez. Vamos lá, ó. Em tendência de queda. Ó, ele rompeu. Ele pode só ir. Esse é o primeiro cenário, tá? Segundo cenário. Vou deixar desenhado. Ele pode só ir, tá? Aqui ele foi de uma vez só. Aí, primeiro cenário. Segundo cenário. Ele pode vir. Faz a mudança de característica. Faz o teste, que é importante. E, ok? Salva essa informação. Tá? No order block é a mesma coisa. Aqui. Vai. Com força. Aí ele pode vir e testar só e ir embora. Primeiro cenário. Ok? Segundo cenário. Ele pode vir, capturar a liquidez aqui e ir. Ok? Salva essas informações. Eu vou mostrar isso no gráfico depois, mas salva essa informação. Ou então ele pode vir. Tá aqui, ó, o order block, né? Região. Aí ele vai. Aí ele captura a liquidez. Faz a mudança de característica e sobe. Ele faz isso constantemente, tá? Isso também serve se o ativo estiver em tendência. Tá fazendo a tendência de alta. Aí ele vem, bate na região e sobe. Ou então ele pode estar fazendo a tendência de alta. Aí ele vem, captura a liquidez da região e sobe. Isso em alta. Em queda, mesma coisa. Mesma coisa, mesmo conceito, tá? Não vai mudar muito. Aqui, ó. Fazendo tendência de queda. Ele vem, bate na região e cai e volta a cair. Ou então ele vem, captura a liquidez e cai. Gente, isso acontece todo dia, o dia inteiro, o tempo inteiro, tá? É normal. Isso é normal. É assim que o mercado se comporta. Esse é o price action. Isso é uma captura de liquidez. Isso, vários tipos de captura de liquidez, ok? O que é o pullback pós-rompimento ou o POI, ou a troca de polaridade? Toda vez que o mercado tá em tendência de alta, por mais que ele esteja fazendo topos e fundos ascendentes, ele também tem as suas regiões de resistência. Ó, que legal isso aqui. Tá? Deixa eu desenhar melhor aquele. Ó. Isso aqui é uma tendência de alta saudável. Aí, ó. Ele tá em tendência de alta, mas ele também tem os seus suportes, suas resistências.
A troca de polaridade basicamente são vários conceitos da mesma forma de você operar em tendência, ok? Então a troca de polaridade, ou pullback pós-rompimento, ou POI, é o seguinte: o mercado rompeu uma região, já veio de uma, vamos supor que já está vindo de uma tendência de alta aqui de baixo, ok? E aí ele rompe a região, aqui é uma troca de polaridade, por quê? Aqui era uma região de resistência que virou um suporte, troca de polaridade. Aqui é um pullback pós-rompimento. Por quê? Ele rompeu, isso é um rompimento, né? Esse movimento de alta aqui é um rompimento. Ele corrigiu, correção é o pullback pós-rompimento. Ou POI, que é basicamente a mesma coisa, com uma outra linguagem de interpretação, que é o movimento de 1, 2, 3, onde ele volta a corrigir e volta a subir. Então, também é uma região, entendeu? É a mesma coisa, só que a grande diferença do conceito do POI para o pullback, vou colocar PB, pullback pós-rompimento, troca de polaridade, eu vou colocar aqui TP, né? E o POI. Qual é a diferença deles? Aqui é um conceito básico da análise técnica clássica, né? E o POI é do SMC. A diferença é como que você observa isso, porque no POI ele valida um pouco mais a região de liquidez, entendeu? A troca de polaridade e o pullback pós-rompimento é mais a interpretação do movimento da região. O POI também é uma região, mas ele tem o bônus da captura de liquidez, entendeu? É basicamente isso. Então aqui agora só para dar uma refinada final, né? Eu tentei mostrar para vocês teoria de Down, ondas de Elliott, né? Topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes, todos os conceitos básicos da análise técnica clássica, distribuição, acumulação, euforia, como que o mercado se movimenta por liquidez, como o que você deve fazer na hora de fazer um mapeamento no gráfico, sempre do macro para o micro, ok? Traça as linhas de suportes e resistências. Entenda que as linhas de suporte e resistência acima e abaixo dessas regiões são regiões de liquidez, são regiões onde você pode tomar stops, né? Passei conceitos, né, da mudança de característica, como é que funciona, enfim. Espero que vocês tenham entendido grande base de como é que funciona tudo isso, tanto movimentos de continuidade, etc. E aqui vem agora só mais um refino para melhorar mais ainda essas análises, essas visões. E eu vou tentar trazer isso no gráfico para vocês, que é basicamente Fibonacci, que eu uso para entender até onde o movimento do gráfico pode parar por retração. As mais importantes, 61,8 e 76,40. Não saiu o 4 ali, mas é 76,40, tá? Pode anotar. O volume financeiro, que é o indicador de volume, eu uso bastante em ações, principalmente em movimentos de compra, né? Que é importante ter bastante volume financeiro na hora de que uma ação estiver subindo para a compra, né? Que são as grandes barras de volume ali no indicador. Depois eu vou mostrar isso para vocês, né? Médias móveis, eu uso 9, 21, 50 e 200 exponencial. De novo, média móvel são relevantes no mercado em tendência, exclusivamente em tempos gráficos maiores. Em tempo gráfico menor, ela pode te confundir, tá? É assim que ela pode servir para, ela só é útil com o mercado em tendência, entendeu? Então, a partir do 15 minutos, 60 minutos para cima, ela tem mais força. Menos que isso, ela pode dar sinais falsos, né? RSI eu uso muito no mercado lateral, especificamente em divergência. Eu vou mostrar isso para vocês. O MACD em tendência, né? E a VWAP no especificamente day trade, são regiões de resistência e suportes fortes do preço. Vamos lá. Para vocês aqui, basicamente alguns exemplos que eu falei, tá? De uma forma mais resumida, não vou conseguir trazer tudo isso para vocês, mas para ter uma boa ótica, uma boa compreensão de como é que funciona. O mercado fez a sua lateralização aqui, ele está dentro de uma região demarcada, por isso que é importante demarcar o gráfico. E aqui eu quero só mostrar como que funciona de forma intrínseca essa relação, né? Quando eu marquei essa região aqui, toda vez que eu marco essa região aqui, eu já sei que toda essa região de baixo aqui, ó, toda essa região é uma região de demanda. Ou o mercado pode vir testar essa demanda e subir, ou o mercado pode vir embaixo
capturar a liquidez dessa região e voltar a subir. E vamos ver o que o mercado fez em seguida. Por isso que é importante marcar o gráfico. Ó, ele veio, sentiu a região de demanda, mostrou através deste candle aqui, comprador, forte região de interesse, não voltou para testar neste tempo gráfico, que é os 5 minutos, uma possibilidade de compra por confirmação de mudança. Ele veio só testar a região e subiu. Só que ele já me mostrou aqui no RSI, por exemplo, uma divergência. O ativo estava caindo e olha a divergência compradora dentro da RSI. O RSI em mercado lateral e o MACD em movimentos de tendência, entendeu? De novo, conforme eu vou produzir vídeos de fechamento, vocês vão entender isso com mais claridade. Vamos voltar aqui atrás? Vamos tentar entender uma outra região, tá? Vamos ver aqui um outro exemplo legal. Aqui é um exemplo legal, ó. Aqui é uma região de oferta do preço, aonde sempre que o mercado faz topos e fundos nivelados, acima tem liquidez e abaixo tem liquidez. O que o mercado fez aqui, ó? O que o mercado fez aqui, ó? São vários exemplos. Todo dia ele faz isso. O mercado visita essa região, tá? Captura a liquidez de baixo, rompe para cima com força, ou seja, quem comprou aqui embaixo não estava tão errado, ok? Só que ele também visitou uma região de liquidez de oferta em cima, entendeu? Então aqui é uma liquidez de demanda, aqui é uma liquidez de oferta, ok? E voltou a cair. Volta numa região de demanda embaixo, como eu marquei aqui, apresenta uma divergência no RSI comprador, faz uma quebra de estrutura. Eu vou tentar diminuir o time frame aqui, para vocês verem que aqui ele fez o teste, quer ver? Olha que bacana, que eu mostrei lá no desenho, ó. Ele tá fazendo seus topos e fundos descendentes aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tá fazendo topos e fundos descendentes. Rompe um topo, testa a região e volta a subir. Ó, é aquilo que eu falei, não é tão bonito. Óbvio que não é tão bonito, mas é para vocês entenderem o movimento do preço. E olha como que a média móvel está indicando para baixo e muitas pessoas estão vendendo aqui achando que o ativo vai cair e na verdade ele vai te tirar da operação, né? Porque o movimento está lateral. E aqui é uma região de demanda, aqui é uma região de liquidez. Ó a divergência no RSI. E aí como é que ele faz? Ó, ele rompe o último topo válido, ok? Testa a região novamente, ou seja, aqui já tem entrada de demanda, fez a captura de liquidez dessa região, voltou a subir, dá mais uma oportunidade através deste candle de entrar na operação compradora e ele explode lá para cima. Tá vendo? Olha isso. Olha isso. Aí, olha que bacana. Ele volta numa região de oferta, captura toda essa liquidez aqui de cima, ó. Olha como ele captura a liquidez. Ele captura a liquidez aqui. Aqui tinha oferta, aqui tinha stop dos vendidos, ó. Ele captura a liquidez de cima, tanto dessa região quanto da região lá de trás. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, a região de trás. Ele capturou essa liquidez aqui também, ó. Tem uma força vendedora aqui, ok? E aí ele vem, captura toda essa liquidez, não faz o teste, porque o legal ia ser se ele fizesse isso aqui, ó. O legal ia ser se ele rompesse aqui, voltasse para fazer um teste para a gente entrar com confirmação. Ele não faz isso, ele só rasgou. Então aqui é uma entrada de risco. Tá entendendo? É nessa ideia e de conceitos e união de confluências de fatores que a gente vai operando no mercado financeiro. Então são vários fatores, entendeu? Entender o movimento do gráfico, entender o movimento do preço, entender como é que o movimento, como que o mercado funciona, como que funciona uma liquidez, como que são as regiões de liquidez, de ofertas e de demandas, como que são as regiões de suportes e resistências dessas regiões acima, tem regiões de liquidez, porque pessoas e instituições estão com seus stops posicionados nessas regiões,
como que os indicadores podem te auxiliar e como que usar esses indicadores da forma correta, o RSI, a média móvel, o MACD. A média móvel tem que tomar cuidado se o mercado tiver lateral, entendeu? De uma forma geral, é um pouco disso. Eu não vou conseguir trazer tudo aqui para vocês, porque é muita informação, mas eu espero que eu tenha dado um conceito geral. Então, estude um pouco mais sobre teoria de Down, ondas de Elliott, uh, Wyckoff, que fala bastante sobre o que é as regiões de liquidez e SMC. Vai entendendo, vem me acompanhando no canal. Eu vou trazer fechamentos de mercado que vocês vão começar a ficar mais ligados nisso. Mercado financeiro, ações, mercados de futuros e gráfico exige tempo de tela. Você não vai aprender isso da noite para o dia. Exige habilidade e prática para entender isso. Se você já opera no mercado, estude mais sobre isso e acompanhe profissionais do assunto e não pessoas que falam isso de forma leiga, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui bastante informação de análise técnica clássica, de análise técnica SMC, conceitos básicos. Estudem sobre, se inscrevam no meu canal. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos. Para quem me conhece, um obrigado por estar aqui vendo esses vídeos. E é isso, vou tentar procurar mostrar para vocês bastante informação sobre fechamentos de mercado, day trade, swing trade. Vai ter vídeo falando sobre análise de ações, análise de fundos. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.